Então, vamos lá? Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Então, eu começo a aula de hoje fazendo uma pergunta para vocês aí. O barulho da explosão no espaço sideral pode ser ouvido? E a luz da explosão? O que é que vocês acham? Tem alguma coisa no espaço e ela explode, né? Como a gente vê em vários filmes, como Star Wars. Vocês acham o quê? João botou que para o barulho não e para a luz sim. Kaique também, barulho não e luz sim. Então, está correto. Né? Para a primeira pergunta, não. O barulho a gente não pode escutar. A luz sim. A luz a gente pode ver. Um filme muito bom, que você consegue perceber bem essa diferença, é o filme Gravidade. É um filme que ele é mais dramático, é um drama. Quem gosta, assistam, que é um filme legal. Você consegue perceber bem isso. Tem partes que a pessoa está no espaço que você não, no filme fica tudo mudo, você não escuta nada, tá? A Helene que botou, o som não se propaga no espaço e a luz, sim, tá, Link? Explosão pode ser, né? Pode ser sinônimo de energia, explosão pode ser sinônimo de muitas coisas, tá? Então, o som não se propaga no espaço e a luz, sim. A luz da explosão, sim. Então, esse filme Gravidade, apesar que eu não vou cobrar ele, nada do filme para vocês, não, mas quem puder aí, durante a semana, assiste ele, que é bem legalzinho esse filme. Como é que o Sol pega fogo se no espaço oxigênio. Então, o Sol não é pegar fogo, Luiz. Tá tendo, você já deve ter estudado em química, que está tendo reações de fusão nuclear, né? Os átomos estão se fundindo e transformando o nitrogênio em oxigênio, assim por diante. Está tendo um processo de fusão no Sol, né? Não é questão de pegar fogo como a gente pensa com papel, coisas do tipo. Tranquilo, tranquilo. Já sim, já assisti Interestelar. Interestelar também é muito bom, mas para essa questão assim de a diferença entre luz e barulho, o Gravidade é melhor, porque tem hora que ela está no espaço, aí fica tudo mudo, mas o Interestelar também é muito, muito bom, tá? Só que no final é aquela coisa, né? No final é uma viagem no Interestelar, porque ninguém sabe de verdade o que poderia acontecer, né? E existe algo em comum entre o som e a luz? O que é que vocês acham? Existe alguma coisa em comum entre o som e a luz? O que é que vocês acham? O som não pode ser ouvido no espaço. A luz pode ser vista no espaço. Mas existe algo em comum entre os dois? Os dois são ondas. Perfeito, Bianca. Perfeito, Lineker. Então, tanto a luz quanto o som são ondas. Então, nosso assunto de hoje é o assunto de ondas, que foi o que o Luiz me perguntou logo no início. E eu botei uma piadinha aí que provavelmente vocês não vão entender, e mesmo que entender, não vai achar muita graça, porque não é uma piada muito engraçada. Mas o que é que uma onda diz quando encontra outra? Lambda, porque lambda é o comprimento de onda. Essa letra grega, o nome dela é lambda e ela representa o comprimento de onda, que é o tamanho entre dois pontos de uma onda que a gente vai ver mais para frente. Eu sei, não tem graça nenhuma essa piada, porém foi a única piada que eu consegui encontrar para relacionar com o início do assunto. Sim, Lu, tem uma diferença entre as velocidades do som e da luz, tá? A luz é mais rápida do que o som sempre, tá? Isso, gato. A luz é mais rápida. Tranquilo. Bom dia quem tá chegando agora. É porque é uma piada mais física, né? Geralmente a galera não curte muito. Então vamos lá. O que é uma onda, Belis? Então, uma onda na física é uma perturbação que oscila no espaço periodicamente. Então, você tem uma perturbação no espaço periodicamente, aquilo é uma onda. Todas as ondas, elas transportam energia. Não importa o tipo de onda, elas sempre transportam energia. Onda não transporta matéria. Então, olha só que louco. Aquela onda que você chama de onda do mar, quando você está na beira da praia, ela não te joga para frente? Aquela onda, quando ela arrebenta e quebra na beira da praia, ela deixou de ser uma onda, porque ela transporta matéria. Em alto mar, ela é uma onda, ó, como essa imagem aqui, ó. Em alto mar, ela é uma onda, porque perceba que o ponto amarelo, ele sobe, desce, vai para o lado, vai para o outro,
mas não desloca a matéria. Não há transporte de matéria. A matéria fica no mesmo lugar. Então, aquela onda que você chama de onda do mar, quando ela quebra na beira da praia, ela não é mais uma onda. Ela só é onda na parte mais profunda. Na beira da praia, quando ela quebra, ela deixou de ser uma onda, apesar de no dia a dia a gente chamar ela de onda. Então, gente, põe bem isso na sua cabeça. Todas as ondas transportam energia, porém, nenhuma delas transporta matéria. Onda só transporta energia. E exemplo disso é a luz e o som, como a gente viu no início do slide. Então, a luz é um exemplo de onda, o som também é um exemplo de onda. Vocês lembram qual é a diferença entre luz e som? Como é que é o nome do tipo de onda da luz? Como é o nome do tipo de onda do som? Quando eu falei lá de transmissão de calor, eu falei bem rapidinho como era o nome de cada uma. E aí, Magno, o que que você ficou pensando? Isso, Lu, perfeito. Agora você deixou todo mundo curioso. O que que você pensou aí? Isso, Lu, as Ô, ondas. Belis. Não, Pois deixa eu não, terminar Magno. aí, depois eu falo. Deixa eu só terminar o assunto aí, depois eu falo o que eu fiquei pensando. Quer falar logo agora, não? Ok, então vou falar. Porque assim, ontem eu fiquei pensando assim, a física, ok. Sobre a gravidade e tal. Eu falei, véi, vamos supor que Newton pensou sobre a gravidade, sobre a maçã. Se não tivesse caído a maçã, será que a gravidade seria estudada e tal? Sabe, se fiz assim, sobre carros, sobre a curva. Sabe, fiquei pensando sobre isso, nos assuntos que eu já dei em física. Aí eu ficava pensando, nossa, se não fosse isso, a gente ia saber, sabe? Mas é loucura aqui Sobre, minha. sobre isso, Magno, tem dois pontos. Primeiro ponto, não sei se você lembra do início do assunto lá do ano, que eu falei sobre força gravitacional. Lembra que eu falei que isso aí Sim. de maçã cai na cabeça de Newton? Isso, na verdade, é uma, como é que a gente pode dizer? Uma projeção, tipo uma invenção. Desliga o áudio agora, Mário, tá dando interferência. Ah, Se você quiser falar de novo, você liga. Então, isso da maçã cair na cabeça de Newton, na verdade, é verdadeira, ninguém sabe se é verdade. Então, se não tivesse caído a maçã na cabeça dele, na verdade, a gente nem sabe se caiu. Isso é uma história, né? Pode ser uma lenda até. Então, não é porque a maçã caiu, se é que caiu realmente ou não, que ele começou a estudar sobre isso. E se não tivesse sido ele, aí vem a segunda coisa. Em algum momento, algum outro físico ia estudar a respeito, independente de uma maçã cair ou não. Então, essa historinha, na verdade, é só uma história para ficar mais bonitinho e tudo mais, mas não existe é, nenhuma comprovação que realmente isso veio a acontecer. O que se tem relato é que a família de Newton tinha realmente uma fazenda, um campo, alguma coisa do tipo, onde parece que se tinha macieiras realmente, né? Mas relato que realmente caiu, isso aí a gente não tem como saber. Só se alguém pudesse voltar lá e perguntar a ele. Mas se não fosse a maçã, se fosse qualquer outra coisa, ele ia estudar sobre isso. Tá? Se não fosse ele, seria uma outra pessoa. Então, voltando aqui para a nossa parte agora de ondas. Então, as ondas, elas se classificam em dois tipos. As ondas mecânicas e eletromagnéticas, como o Lu bem lembrou para a gente. As mecânicas são aquelas ondas que só se propagam em meios sólidos, líquidos ou gasosos. Então, só existe onda mecânica onde tem alguma coisa sólida, líquida ou gasosa. Por isso que som não existe no espaço, porque som é o exemplo de uma onda mecânica, no espaço é vácuo e vácuo é ausência de matéria. Então, não existe som se propagando no vácuo. Então, terremoto é um exemplo de onda mecânica. A onda numa corda de um violão também é uma onda mecânica, porque a corda do violão é um material sólido. Então, esses são exemplos de ondas mecânicas. Ô, Feliz, e ondas eletromagnéticas são aquelas que se propagam em qualquer meio, inclusive no vácuo. Então, as ondas eletromagnéticas, elas podem se propagar em sólidos? Pode. Elas podem se propagar em líquidos? Podem também. E em gases? Podem também. Só que além desses três, elas também podem se propagar até mesmo no vácuo. E as mecânicas não. As mecânicas somente em sólido, líquido ou gás, porque não existe ondas mecânicas
no espaço. Tá claro isso, gente? Então, no espaço, que é vácuo, não existe onda mecânica, por isso que não se ouve som no espaço. Então, mesmo que alguma coisa, Gabi, explodir do seu ladinho, você vai sentir a energia, tá? A energia você sente. A luz daquilo você vê, mas o barulho daquilo que acontecer no espaço do seu lado, você não vai escutar. São exemplos de ondas eletromagnéticas a luz visível, o raio-x, as ondas de rádio, o infravermelho, o ultravioleta, são exemplos de ondas eletromagnéticas. E olha que curioso, todas as ondas eletromagnéticas do espaço, elas sempre se propagam com a mesma velocidade. Se tiver no vácuo, se for luz, raio-x, infravermelho, ultravioleta, não importa. No espaço, todas elas têm a velocidade máxima, que é a velocidade da luz. Agora, quando entram na Terra, aí não, porque a Terra não é vácuo. Aí, quando entra na Terra, a luz, o raio-x, as ondas de rádio, cada um vai ter uma velocidade. Porém, no espaço, a velocidade delas todinhas são iguais, igual à velocidade máxima que é da luz. Sim, Magno, ótimo exemplo. Vocês viram que há um mês e meio atrás, ocorreu uma explosão em Beirute, né? Então, naquela explosão que foi devido a produtos químicos, você vê que os produtos químicos não se espalharam por toda a Beirute, mas a energia que foi propagada aquela explosão, a energia foi propagada, porque uma onda propaga energia. Por isso que aquelas janelas de mesmo prédios que estavam bem distantes, a 1 quilômetro e meio de distância, as janelas quebraram, porque era a energia chegando na janela, ia vibrar como o vidro ele é mais rígido, quando ele tentou vibrar, ele não aguentou e ele se rompeu e quebrou. Tá claro isso, gente? A diferença entre ondas mecânicas e eletromagnéticas? Eu posso passar? Vocês vão ver que essa primeira parte do assunto, ela é toda igualzinha lá do nono ano. Quem foi meu aluno do nono ano aí, vai lembrar de boa parte desse conteúdo. Só os dois últimos slides que são coisas novas realmente. Relâmpagos são exemplos de ondas mecânicas e eletromagnéticas. Lineker, olha só, aí tem uma diferença. Existe uma coisa chamada de raio. O raio é o fenômeno como um todo. Aí o raio, ele se separa em relâmpago e em trovão. O raio é o fenômeno todo. O relâmpago é a luz, é a parte visível. O trovão é o som. Então, quando você ouve o barulho, chama-se trovão. É um som, é uma onda mecânica. Quando você vê o brilho do raio, chama-se relâmpago, é a luz. Por isso que pode perceber que sempre primeiro você vê o clarão, que é a luz, para depois escutar o som, que é o trovão. Por quê? Porque existe uma diferença de velocidades entre o trovão, que é o som, e a luz, que é o relâmpago. E o fenômeno completo você chama de raio. Deu para entender, Lineker? Entendeu? Beleza. Bom, as ondas mecânicas, elas se originam da deformação de um meio elástico. Por exemplo, quando você bate na corda de um violão, a corda de violão ela sobe e desce e provoca um som. Um terremoto, ele move o chão. Então, o chão sobe e desce um pouquinho. Então, isso provoca uma onda mecânica. Já as ondas eletromagnéticas, elas são o resultado da combinação de um campo elétrico e um campo magnético. E isso a gente vai ver mais para frente quando a gente falar especificamente de luz. Então, as ondas eletromagnéticas, elas são originadas da combinação de um campo elétrico e de um campo magnético variável. Então, quando você varia um campo elétrico e um campo magnético, você gera uma onda eletromagnética. Quando você faz um meio elástico se deformar, você gera uma onda mecânica. As questões dos slides de hoje, eu não vou fazer nenhuma. Eu vou mandar para vocês e vou mandar sem esse gabarito aqui da estrela. Ó. Na verdade, eu vou mandar não. Eu já mandei para vocês e mandei sem esse gabarito da estrela, para que vocês tentem fazer. Porque, gente, é bem facinho os conceitos e a gente pode ganhar esse tempo. Vocês fazem em casa. Como são do slide, você não manda no AVA, tá bom? Porque a gente só manda no AVA quando a atividade é no livro. Então, do slide você faz e não precisa mandar no AVA. Uma classificação também das ondas é a direção de propagação. E isso é muito, muito fácil, você vai lembrar lá do nono ano. Uni, bi ou tridimensional.
O próprio nome já diz, gente, unidimensional é uma onda em uma dimensão. Bidimensional é uma onda que se propaga em duas direções. Tridimensional é uma onda que se propaga em três dimensões. Beleza, me dá um exemplo. Quando você balança uma mola ou quando você balança a corda de um violão, é uma onda unidimensional. Tá sim, Bi, tá na parte de material de apoio do professor. Eu já postei hoje de manhã para vocês, tá? Tá na parte de material de apoio do professor. Ondas. De nada. Então, quando uma onda vibra em apenas uma direção, ela é unidimensional. Quando ela vibra em duas direções, como a onda em um lago, ela é bidimensional, porque ó, tem o comprimento e tem a largura. Então, ela é bidimensional. E quando ela vibra nas três dimensões, ela é tridimensional. Perceba que quando você fala, quem está na sua frente escuta. Se tiver alguém em cima de você, não sei por qual motivo, vai escutar. Se tiver alguém embaixo no chão, também vai escutar. Atrás de você também vai escutar. Na diagonal para cima, vai escutar. A mesma coisa é a luz. Quando a luz é acesa, ela ilumina na diagonal, para frente, para trás, para cima, para o lado, para o outro lado. Então, a luz e o som são exemplos de ondas tridimensionais. Elas se propagam nas três dimensões: altura, largura e comprimento. Isso, uma caixa de som é emissão de som. Se é emissão de som, o som sai nas três dimensões. Claro que ele sai mais intensamente para onde estiver apontada a caixa de som, né? Se você estiver atrás da caixa de som, você vai escutar com um volume um pouco menor. Mas você vai escutar? Vai. Tá claro que são ondas uni, bi e tridimensionais? Isso aqui é bem facinho. Alguma dúvida nisso aqui, gente? Não? Então vamos avançar. O que é fácil, a gente vai avançando mais rapidinho, tá certo? Direção de vibração. Gente, perdoe-me, mas isso daqui é a coisa mais chatinha do mundo, porque é decoreba. Não tem jeito. Não tem jeito, tá? É decoreba. Uma onda ela pode ser transversal, longitudinal ou mista. Beleza. O que é uma onda transversal? É quando a direção que ela vibra e a direção que ela se propaga forma 90 graus. Então, imagine que tem uma direção que ela vibra, tem uma direção que ela se propaga. Quando isso acontece, forma 90 graus, a onda é transversal. Daqui a pouco eu vou dar exemplos, tá bom? Por enquanto, fica só com esse conceito aí. A direção que ela vibra e a direção que ela se propaga são perpendiculares, ou seja, forma 90 graus. Um exemplo disso é a luz. Longitudinal. A direção que ela vibra e a direção que ela se propaga se coincidem, são paralelas, são as mesmas direções. Que ângulo, então, é que existe aqui? O ângulo é de 0 graus. Então, quando a direção que ela vibra e a direção que ela se propaga não tem ângulo nenhum, o ângulo é zero, porque são retas paralelas, a gente diz que a onda é longitudinal. Um exemplo disso é o som. Mas isso em forma de gráfico ou deslocamento real mesmo? Como assim, Luiz? Não entendi a sua pergunta. Isso aqui é conceitual. A gente vai ver depois os exemplos como é que você consegue ver isso. Mas isso aqui é conceitual. Por enquanto é só o conceito. Daqui a pouco eu vou te mostrar no exemplo de verdade como é que você vê isso. Então, transversal, a direção que ela vibra e se propaga forma 90 graus. Longitudinal, a direção que ela vibra e se propaga são iguais. Um exemplo de longitudinal é o som, um exemplo de transversal é a luz. Posso abrir o microfone? Claro, Luiz, abre aí. Ô, professor, beleza? Pode falar, tô ouvindo. Ô, beleza? Tá ouvindo? Tô Foi. sim. É, essa relação aí que o senhor falou quanto aos ângulos, isso é em forma de gráfico ou é realmente como a onda se propaga? Não é só questão de gráfico, não, Luiz. Você vai ver na própria propagação da onda mesmo. Na vida real, você vai ver quando uma onda é longitudinal, a direção que ela vibra e se propaga, ela é de 0 graus, porque são paralelas. E a transversal 90 graus. Você pode colocar isso em gráfico? Pode. Mas em gráfico, a gente só consegue colocar transversal. A gente não consegue colocar em gráfico longitudinal, porque as direções são iguais. Então, você não conseguiria formar um gráfico, tá? A gente vai ver isso mais para frente, a imagem, no próximo slide. Vai ficar mais fácil de você por enquanto, pega só a definição. Transversal, 90 graus.
longitudinal são retas paralelas. A gente vai ver uma imagem já já para isso, tá certo? Beleza, valeu, professor. E a Obrigado. mista, Beatriz? De nada, cara. A mista, gente, é as duas coisas ao mesmo tempo. É quando a onda é transversal e longitudinal. E isso acontece na onda do mar. Parece loucura, mas agora, quando eu te mostrar as imagens, vai ficar mais fácil. Vamos lá, com imagens que fica mais fácil. Isso aqui é um exemplo de uma onda transversal. A pessoa faz o pulso para cima, que é a direção de vibração. A pessoa, ó, pega a corda e bota o pulso para cima. Agora, o pulso na corda, ele vai para frente. Então, perceba que a direção que a pessoa vibra a corda e a direção do pulso da corda, que é Belis, travou tudo aí, ninguém tá conseguindo te escutar, entendeu? Tua imagem tá travando. Estão me escutando? Testando. Estão me escutando, pessoal? Sim? Beleza. Mais ou menos? Tá travando ainda? Testando. Um, dois. Testando. É internet, gente. Vocês sabem, né? Que infelizmente todo mundo usando ao mesmo tempo. Tem hora que vai ficar ruim, tem hora que vai ficar melhorzinha. Tá dando para me escutar mais agora? Tá dando para me escutar mais agora? Então vamos lá. Então, a longitudinal é quando a direção que ela vibra e a direção que ela se propaga são as mesmas. Então, perceba, você pega uma mola e você começa, ó, a fazer a vibração da mola na horizontal. A direção que você vibra e a direção para onde se propaga o pulso são iguais. Quando isso acontece, a onda é longitudinal. Então, longitudinal, a direção que vibra e a direção que se propaga são iguais. Transversal, a direção que vibra e a direção que se propaga formam 90 graus. E a mista, professor? Olha essa bolinha no mar. Perceba que ela sobe, ela vai para o lado, ela desce, ela vai para trás, volta a subir de novo. Então, uma onda no mar é uma onda mista. Ela é tanto transversal como longitudinal. É teórico, Bi. Ela vai perguntar, por exemplo, a direção de uma onda forma 90 graus com a propagação da onda. Então, é longitudinal. Aí você marca falso, porque quando forma 90 graus é transversal. Por isso que eu falei que isso aqui é chatinho, porque é mais decoreba mesmo, sabe? Não tem como a gente aplicar de uma outra maneira. Uma onda no mar é longitudinal, falso. Uma onda no mar, ela é uma onda mista. Tá entendendo? Como é que se aplica? É teoria mesmo, não tem muito mistério, não. Aí vamos lá. Vamos entender aquela piada do início da aula agora, para quem não entendeu. Primeiro, crista. O que é a crista de uma onda? Quem lembra lá do nono ano? Ó? A crista de uma onda é o ponto mais alto. Então, o ponto mais alto de uma onda é chamado de crista. Vale ou depressão? Vale ou depressão é o ponto mais baixo de uma onda. Então, o ponto mais baixo de uma onda
é chamado de vale ou depressão. Estão conseguindo resgatar isso da memória lá do nono ano? Eu sei que é difícil, só estou falando novamente o que a gente já viu lá no nono ano. Comprimento de onda. O que é o comprimento de onda, Beliz? O comprimento de onda é a distância horizontal entre dois pontos iguais e consecutivos. Fica tranquila, Gabi. Por isso que eu estou falando tudo bem pausadinho e bem devagar, porque apesar de você já terem visto há muito tempo atrás, eu sei, com certeza absoluta, que tem muita gente que não lembra. Por isso que eu estou fazendo questão de falar novamente. Então, o que é o comprimento de onda? É aquela distância entre dois pontos iguais e consecutivos. Então, pode ser entre duas cristas, pode ser entre dois vales, e o nome disso é comprimento de onda, que é representado pela letra grega lambda. Então, essa letra grega, o nome dela é lambda, e ela representa o comprimento de onda, que é a distância horizontal entre dois pontos iguais e consecutivos. Cuidado, não caiam na pegadinha. Existe uma questão clássica desse assunto, que todo livro tem, que é assim, ó, fala que essa distância é 30 centímetros e pergunta o comprimento de onda. Quem é o comprimento de onda aí? Quem é o comprimento de onda? Por que, Bi? Por que 15? Tá certo. Você acertou, mas por que 15 e não 30? Você tá certa. Mas por que é 15 e não 30? Porque está com dois pontos, porque a distância de uma crista a outra, vocês estão esquecendo de uma palavrinha, é a distância de uma crista a uma outra crista consecutiva. Porque se fosse só de uma crista a outra, aqui também é uma crista. Então, essa crista a essa crista são 30. Então, um comprimento de onda puro é 30 por 2, que vai dar 15. Então, o comprimento de onda é a distância horizontal entre dois pontos iguais e consecutivos. É que está um em seguida do outro. Deu para entender, Gabi, porque é 15 e não 30? Deu para entender, gente? 15 e não 30? Repete, por favor. O comprimento de onda é uma distância horizontal entre dois pontos iguais e consecutivos. Então, o nome desse ponto é crista. O nome desse ponto é crista. O nome desse ponto é crista. Mas eles não são todos consecutivos. Consecutivo é do primeiro para o segundo, aí aqui eu tenho um comprimento de onda, é do segundo para o terceiro, aí aqui eu tenho outro comprimento de onda. Se eu pegar do primeiro para o terceiro, isso não é consecutivo. Consecutivo é que está logo em seguida, logo em sequência. E agora, conseguiu entender? É bem facinho mesmo. É a distância horizontal entre dois pontos iguais. Mas tem que ser dois pontos iguais consecutivos. Ou seja, que está logo em seguida. Tá bom? Consecutivo. Está logo em seguida. E a última definição é amplitude. Amplitude é aquele tamanho que vai do meio da onda até a parte mais alta, que é chamada de crista, ou do meio da onda até a parte mais baixa, que é chamado de vale. Amplitude é representado pela letra A. Na vida real, uma onda, quando você fala, por exemplo, uma onda sonora, a amplitude ela vai diminuindo com o tempo. Por isso que quanto mais longe você tiver de uma pessoa, pior para escutar. Então, na vida real, essa amplitude, ao longo do tempo, ela vai diminuindo. E é essa amplitude que me diz, por exemplo, o volume do som. Só que aqui para a gente, ó, essas ondas, todas elas têm a mesma amplitude, ó,
que vai do meio da onda até a parte mais alta ou do meio da onda até a parte mais baixa. A amplitude é uma distância vertical. O comprimento de onda é uma distância horizontal. O que foi, Luiz, que você botou hoje? O que foi que você não entendeu aí, cara? Pode falar. Professor, se o som é uma onda, como é que ele tem volume? Como é que ele o quê? Como é que ele tem volume? Ué, quando você fala, você não pode falar mais forte, mais fraco? Se eu falar assim, e se eu falar assim, o volume, Luiz, é energia. Se eu falo assim, o volume aumenta, a energia aumenta, então aumenta a amplitude. Se eu falo assim, Luiz, sussurrando, você provavelmente agora não está nem me escutando. Aí vai ter menos energia, o volume é menor. Deu para entender? Aí já é outra coisa. Timbre já é outra questão. A gente vai ver na próxima aula, mas não é nas próximas aulas, mas não é hoje, não. O timbre já é uma outra coisa. Não, Luiz, está confundindo volume de matemática com volume de som. São palavras iguais para coisas completamente diferentes. É que nem manga de camisa e manga de fruta. As duas palavras são manga, mas manga de camisa e manga de fruta são coisas completamente diferentes, tá? Volume de paralelepípedo, de pirâmide é uma coisa, volume de som é outra completamente diferente. Volume de som tem a ver com a energia, tem a ver com a amplitude, tá? São coisas completamente diferentes. Não, João, timbre não tem a ver com a frequência, não, João. Gente, eu não vou falar hoje de timbre, não, porque é uma coisa mais para frente, mas a gente vai ver isso. Timbre é o que caracteriza cada voz individualmente das pessoas, mas a gente vai ver mais para frente isso. Tá certo? Então, no SI, tanto o comprimento de onda quanto a amplitude são tamanhos. E se são tamanhos, tamanho no SI se mede em metros. Então, altura, distância, deslocamento, comprimento de onda, amplitude, tudo isso é tamanho. Sempre que é tamanho, no SI, tamanho não se mede em centímetros ou quilômetros. No SI, tamanho se mede sempre em metros. Alguma dúvida nesse slide ainda, gente? Alguma dúvida nesse slide? Eu posso passar para o próximo? Tranquilo, né? É bem fácil mesmo. Aqui, gente, eu vou comentar bem rapidinho, porque vocês já sabem isso, né? Que a frequência é quantas voltas dá em um certo tempo e o período é o tempo para uma volta. A gente já estudou isso em MHz, então não vou perder muito tempo nisso. Lembra que a frequência é o inverso do período? Frequência se mede em hertz e período se mede em segundos. Estão lembrando do assunto passado? De MHz? Então, ó, essa primeira onda, a primeira onda é uma onda com alta frequência, porque dá mais voltas, e o período é baixo. Então, a primeira onda, a frequência é alta, o período, por sua vez, é baixo. A segunda onda dá poucas voltas. Então, a frequência é baixa e o período é alto. E perceba agora o comprimento de onda. Ó. Olha o comprimento de onda da segunda onda e olha o comprimento de onda da primeira onda. Perceba que comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Se a frequência é grande, o comprimento de onda, que é o tamanho entre uma crista e outra crista, entre um vale e um vale, o tamanho é pequeno. Já se a frequência é pequena, o comprimento de onda é grande. Vocês estão conseguindo ver a imagem e perceber isso? Vocês estão conseguindo ver a imagem das duas ondas e perceberem isso? Sim ou não? Tranquilo? Frequência e período, gente? Eu não queria perder. Repito. Vamos lá. Frequência e período é tranquilo, Bi? Frequência e período para você. Tá tranquilo que é frequência e que é período? Beleza. Agora, comprimento de onda. O que é comprimento de onda? É aquela distância horizontal entre duas cristas, ou entre dois vales, ou entre dois pontos iguais e consecutivos.
Perceba que se eu pego uma onda e dou várias voltas, a distância entre uma volta e outra é pequena. Então, quando a frequência aumenta, quanto mais voltas eu tenho, o tamanho do comprimento de onda ele vai ficar pequenininho. Agora, se a frequência é baixa, tem poucas voltas, o tamanho entre uma volta e outra vai ficar grande. Deu para perceber agora? É só olhar para a imagem. Se você olhar para a imagem, você consegue perceber isso. A título de curiosidade, não é para decorar, existe também, né, kilohertz, megahertz, gigahertz. Você já deve ter ouvido essas expressões, principalmente para memória RAM, frequência de computador. Kilohertz é 1000 hertz, megahertz é 1 milhão de hertz e gigahertz é 1 bilhão de hertz. Mas só curiosidade, não precisa você ficar decorando isso, exceto quilo, né? Porque o quilo, que é o K na frente de qualquer coisa, você já viu lá desde o 9º ano que o K na frente de qualquer coisa vale 1000. Tá certo? Alguma dúvida nisso, gente? Alguma dúvida nisso, galera? Não? Tranquilo? E perceba que tanto a onda 1 quanto a onda 2 têm a mesma amplitude, né? Por que, Belis, a onda 1 e a onda 2 têm a mesma amplitude? Porque a amplitude é aquele tamanho do meio da onda até a parte mais alta ou do meio da onda até a parte mais baixa. Se você pega o meio da onda, tanto a onda 1 quanto a onda 2, a amplitude, que é o tamanho vertical, é a mesma. O que mudou aí é o comprimento de onda, mas a amplitude é a mesma, porque o tamanho da distância vertical é a mesma. Já o comprimento de onda não, porque o comprimento de onda é horizontal. Aí o comprimento de onda não é o mesmo. Tá claro, pessoal? Conseguiram perceber isso olhando para a imagem? É só de olhar mesmo. Lembrando, frequência é quantas voltas em um certo tempo. E período é o tempo para uma volta. Tá certo? Lembrando aí para vocês. Velocidade. Vocês lembram lá do primeiro ano, né? Que velocidade é uma distância em um certo tempo, né? Então, velocidade é ΔS sobre ΔT. Isso aqui no movimento uniforme é a fórmula. Vocês lembram disso? Então, no movimento uniforme, velocidade é distância sobre o tempo. A distância para uma volta completa em uma onda chama-se comprimento de onda. E o tempo para uma volta completa chama-se período. Então, distância eu substituí por comprimento de onda e tempo eu substituí por período. As pessoas pensam que é uma outra fórmula. Vocês conseguem perceber que não é outra fórmula? Só foi que a distância virou comprimento de onda e que o tempo virou o período. Mas não é uma outra fórmula, galera. Se você consegue fazer essas relações, vocês vão vendo que os assuntos de física, eles se correlacionam. Então, não é que existe 1 milhão de fórmulas. Existe bastante fórmula? Existe. Não vou mentir para você. Mas tem fórmulas que são relacionadas. Então, a velocidade de uma onda e a velocidade que você via lá no movimento uniforme é a mesma fórmula, só que distância vira comprimento de onda e tempo vira período. Tudo bem? Vocês conseguiram entender essa relação? Sim? A título de curiosidade, porque você não precisa decorar isso não, tá? É curiosidade. O som, a velocidade é 340 metros por segundo. E a luz é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Ou seja, o som em 1 segundo percorre 340 metros. Já a luz, em 1 segundo, percorre só um pouquinho a mais, 300 milhões de metros em 1 segundo. Então, olha que coisa, o som, em 1 segundo, ele é 340 metros.
A luz, em um segundo, é 300 milhões de metros. Então, a luz é muito mais rápida do que o som, né? E é por esse motivo que a gente volta lá àquela pergunta de Lineker, que foi muito boa no início da aula. Lembra que o trovão é a parte sonora e o relâmpago é a parte luminosa? Então, numa tempestade, você primeiro vê o clarão para depois escutar, porque a luz é mais rápido do que o som. Então, primeiro tem um fenômeno luminoso, depois tem um fenômeno sonoro, com fogos de artifício também. A mesma coisa, Luiz. Igualzinho. A mesma coisa. Então, se você quiser saber a mais ou menos quanto de distância caiu o raio de você, é só você contar o tempo entre o som e o visual. Vamos supor que entre ver e ouvir durou 3 segundos. Aí você faz, se 1 segundo é 340, em 3 segundos vai ser X. Aí você calcula e acha que vai ser 1020 aproximadamente. Mas a intensidade importa na velocidade, professor? Não, porque a amplitude não está na fórmula, né? Ou importa? Vamos lá. A intensidade não vai importar para a velocidade. Agora, a questão, por exemplo, de uma onda mecânica, que a gente vai ver mais para frente, o tanto de força que você coloca em uma corda, aí importa para a velocidade. Mas isso aí para a onda é em uma corda. E é a força que você coloca. Não é a intensidade, porque a intensidade a gente relaciona com a energia, tá? Mas mais para frente vai ficar claro, Lu, essa sua pergunta. O próximo slide, Lu, é sobre essa sua pergunta, tá? Agora, a amplitude não leva em conta, Lu, porque a amplitude não tem nas fórmulas, tá? A amplitude é a letra A maiúsculo. Então, perceba que não tem amplitude nas fórmulas. Agora, gente, essa fórmula de velocidade, ela não é muito usada, sabia? Ela é mais usada dessa maneira. Como é que eu saí da primeira fórmula e fui para a segunda? Como é que eu saí dessa fórmula e fui para essa? Porque essa daqui, a segunda, é a mais usada. A primeira, não. O que é o inverso, Bianca? Você está no caminho certo, Bianca, mas o que é o inverso? O que é o inverso? Exatamente, Bianca, exatamente. Período é o inverso da frequência. Então, quando eu boto velocidade, lambda, sobre 1 sobre f, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, por isso que a fórmula mais usada é lambda vezes f. Ah, beleza. Mas eu não quero usar a segunda, não, beleza. Eu quero continuar usando a primeira. Posso? Pode. Precisa decorar as duas fórmulas? De jeito nenhum. As duas fórmulas são iguais, só que visto por ângulos diferentes. Um está relacionando com o período, o outro está relacionando com a frequência. Então aqui eu falo para vocês, decore só uma das duas. Eu prefiro mais a segunda, mas se você preferir mais a primeira, não tem problema nenhum. Por que não, Belis? Porque se eu falar que a frequência é 3/4 de Hertz, o período é o inverso, é 4/3. Então, se você decorar uma ou a outra, tanto faz. É só você lembrar que período e frequência são inversamente proporcionais. Tá claro, gente, porque não são duas fórmulas, é só uma única fórmula, vista por duas ópticas, duas visões diferentes. Tá claro isso, galera? Sim. Beleza? E aí, ó, Lu, voltando ao que você perguntou, Belis, e a velocidade eu posso relacionar com o que mais? Quando é a velocidade de uma onda eletromagnética, Lu, não existe fórmula própria. Só existe, Lu, fórmula própria para a velocidade de uma onda em uma corda. Porque em uma corda, Lu, quando você botar mais força para cima, o pulso vai ser mais rápido. Quando você botar pouca força, o pulso vai ser mais devagar. Ou se a corda for mais grossa, vai ser mais devagar. Se a corda for mais fina, vai ser mais rápido. Tem alguém na sala que faz CrossFit? A galera que faz CrossFit sabe bem do que eu estou falando. Tem um exercício do CrossFit
que tem uma corda bem grossa, que você tem que ficar balançando as duas cordas assim. Você já viu esse exercício do CrossFit? É um exercício bem famoso. Nesse exercício, a corda é bem grossa. Nesse exercício, a corda sendo bem grossa, a quantidade de força que você tem que colocar para cima e para baixo para mover a corda tem que ser maior do que você colocaria se a corda fosse mais fina. Então, a velocidade de uma corda depende de duas coisas. A velocidade de uma corda depende da tração, então esse P chama-se tração. Tração é uma força, força se mede em Newton, e depende desse μ, que chama-se densidade linear. E V, vocês sabem que V é velocidade. Belis, densidade linear, eu lembro que você ensinou para a gente a densidade volumétrica, que é massa sobre volume, que eu também vi em química. Eu vi tanto em química quanto em física, massa sobre volume. O nome disso é densidade volumétrica. Agora você está vendo com a palavra nova aí. Você está vendo com densidade linear. É bem facinho, gente. É massa sobre comprimento. A densidade volumétrica é massa sobre volume. Só que em uma corda, a velocidade não depende do volume da corda, mas depende do comprimento da corda. Aí é massa sobre comprimento. Chama-se densidade linear. Perceba que é parecido, só que um é massa sobre volume e o outro é massa sobre o comprimento da corda, que é o L. Tá claro, pessoal? Me digam aí se deu para entender. Só depois de 18 anos CrossFit, não sabia. Eu vejo umas pessoas aí fazendo, sem ser com 18 anos, eu não sabia não. Tração Lineker. Lembra lá do primeiro ano, tração é uma força. É a força que você coloca na corda Lineker. Quanto mais força Lineker você colocar na corda, que é a tração, mais rápido vai ser a velocidade do pulso na corda. Se você botar uma força pequenininha, a velocidade vai ser pequenininha. Se você botar uma força grandona Lineker, a velocidade também vai ser grandona. Deu para entender o que é tração? E aí, gente, a energia é tanto cinética quanto potencial, né? Tem tanto velocidade quanto subir e descer a corda. Então, o potencial está na parte de subir e descer, e o cinética está na parte da velocidade. Vamos ver se vocês aprenderam realmente o assunto passado? Se por um acaso eu aumentar a tração 4 vezes, eu peguei a tração e aumentei ela 4 vezes. O que acontece com a velocidade? Eu peguei a tração e aumentei 4 vezes. O que acontece com a velocidade? Perfeito, João, perfeito. A velocidade dobra. Por quê? Porque duplica, porque dobra, porque a tração está dentro da raiz. Quando eu botar o 4 dentro da raiz, o que sai de lá de dentro é o 2. Se a densidade aumentar 9 vezes, o que acontece com a velocidade? Diminui 3 vezes. Por quê, Belis? Porque a densidade linear está na parte de baixo. E quando uma parte de baixo aumenta, o resultado da conta diminui. Mas é como dentro da raiz, se aumentar dentro da raiz 9 vezes, quando você tirar de dentro da raiz, não sai 9, sai 3. Perceba que é a mesmíssima coisa do assunto passado. Consegue perceber a relação? Que é a mesmíssima do assunto passado? Me digam aí se vocês estão conseguindo perceber essa relação. Sim? Esse slide, vocês conseguiram entender esse slide? Tudo bem? E vamos já agora para nosso último slide da aula de hoje, que é a função de uma onda. Ô, Belis, e o restante do tempo, para quem chegou agora, o restante do tempo, depois que acabar o assunto, eu vou falar sobre o projeto, tá certo? Então, esse é nosso último slide de assunto. E só lembrando, as questões, eu estou pulando, né? Vocês estão vendo que eu estou pulando as questões.
por conta que essas questões são bem simplesinhas, gente, esse assunto, juro para vocês. E aí vocês conseguem responder em casa sozinhos, tá certo? E aí, vocês estão vendo aqui que tem um gabarito, né? Só que o que eu mandei para vocês, o slide para casa, eu mandei sem o gabarito. Aí na próxima aula, obviamente eu não vou corrigir todas as 15 questões, são 15 questões no total. Eu vou corrigir a que vocês acharem mais difícil. Então façam um carinho, porque na próxima aula eu vou corrigir tanto as questões do slide que vocês acharem mais difícil, como as do simulado. Então, se você falar assim, poxa, Belis, tinha uma questão do simulado que eu não entendi como é que fazia. Você pode fazer? Posso sim. Na próxima aula eu vou fazer tantas questões do simulado quanto a desse slide. Então é por isso que eu estou pulando as questões do slide hoje. Mas é para vocês fazerem, tá bom? Só que elas são bem simplesinhas, ó. Essa daqui, você pega o comprimento, pega a massa, aí acha a densidade, que é massa sobre comprimento. Depois que achar a densidade, você faz a velocidade, que é tração sobre densidade. São questões, gente, bem simples, por isso que eu tenho total confiança que vocês conseguem fazer, mesmo sem eu dar exemplo antes. Principalmente porque vocês já viram o assunto passado. Então, vocês já estão craques nas continhas do assunto passado, que são bem parecidas com as contas desse assunto. E a parte teórica desse assunto é muito mais simples do que a parte teórica do assunto passado. É por isso que eu não estou perdendo tempo agora, necessariamente, com isso. Vai estar no Aves. Já está, Lu. Não é nem que vai estar, não, Lu. Eu já coloquei de manhã esses slides de onda na parte de material de apoio no AVA. Se você for na parte de material de apoio do professor no AVA, vai ter lá, slide sobre ondas. Vai ter esse daqui. Agora, é como eu estou dizendo, viu, Lu? No que tiver lá, as questões não têm as estrelinhas com gabarito, tá bom? Porque como tem questões teóricas, eu retirei o gabarito. Mas na próxima aula, mesmo as que eu não fizer, eu dou o gabarito para vocês. Mas é porque tem umas que são bem óbvias, que vocês não vão sentir dúvida, mas ainda assim eu passo o gabarito. E aquelas que forem mais difíceis, a gente faz junto. Eu vou escolher umas 5 mais difíceis da 15, e essas 5 a gente faz juntos. Porque tem umas que são bem, bem simples. Deu para entender? Gente, esse é o único slide que é mais difícil. Esse slide, eu não vou mentir para vocês, é a parte mais difícil de ondas, é saber essa parte da função de onda. É uma fórmula grande, é uma fórmula, sim, difícil de saber. Vocês sabem que eu não minto para vocês, né? Quando é fácil, eu falo que é fácil. Quando é difícil, eu falo, ó, gente, essa parte aqui é mais difícil. O difícil dela não é usar a fórmula. Vocês vão ver que usar a fórmula é bem parecido com o assunto passado, é uma comparação. O difícil dela é você entender como se chega na fórmula. Mas, para nossa sorte, a gente não precisa nunca, em nenhuma prova, nem do Enem, nem do colégio, decorar como se chega na fórmula. A gente já pode usar a fórmula pronta. Lembra disso? Que a gente sempre pode usar já a fórmula pronta? Então, para nossa sorte, a gente não precisa saber o passo a passo. Eu vou mostrar o passo a passo porque eu tenho que mostrar. Mas vocês não precisam decorar isso, porque não vai cair no Enem, nem nenhuma prova de vestibular, cobrando para você como é que se deduziu a função de onda. Vamos lá. Quem lembra do assunto passado, sabe que a posição no MHS, que é o movimento harmônico simples, é dado por A cosseno de ômega t mais fase inicial. Isso aqui é a posição do eixo X lá no MHS. Mas uma onda, ela tem tanto movimento vertical, que é do eixo Y, de subir e descer, como o movimento horizontal, que é do eixo X. Então, uma onda, ele não tem só a parte do X, ele tem a parte do X e do Y. Aí, a gente vai pegar aqui a mesma forma para o Y, ó. Y é igual a A cosseno de ômega t fase inicial. Só fiz colocar, em vez de X, o Y. Mas a fórmula, por enquanto, é a mesma. Aí, agora, o que a gente tem que entender? Entre eu dar o pulso na corda e esse pulso acontecer em uma região, existe uma defasagem do tempo. Porque o pulso eu aplico aqui, ó, onde tem um F. É quando eu coloco o pulso. Agora, para esse pulso chegar até aqui no ponto P, que é onde eu estou querendo
encontrar a fórmula leva um certo tempo. Então, existe uma defasagem entre o tempo que você aplica e o tempo que acontece. Por isso que fica T menos ΔT, que é a diferença entre o tempo onde você aplicou e o tempo quando aquilo vai realmente acontecer em um certo ponto. Você lembra que o W do assunto passado chama-se pulsação, velocidade angular, que é 2π sobre T? Então, aqui, ó, onde tem esse W, eu vou substituir por 2π sobre T. Então, ó, onde tem esse W, eu substituí por 2π sobre T. Mas, Belis, cadê, Belis, o ΔT? Você sabe que velocidade é distância sobre tempo. A distância é o eixo x. O tempo é o ΔT. Fazendo cruz credo, você tem que tempo é x sobre velocidade. Então, ó, onde tem esse tempo aqui, eu substituí por x sobre velocidade. Aquelas pessoas que estão muito confusas na fórmula, como produzir a fórmula, não fica desesperada, porque nenhum vestibular nunca vai pedir para você deduzir a fórmula, tá certo? Não fica desesperado. Aí agora, eu vou pegar esse período e vou multiplicar pelo que está dentro do parênteses. Então, ó, fica Tzinho sobre período e fica V sobre T. Então, peguei Tzão e multipliquei pelo que está dentro do parênteses. E agora, esse T vezes V é o lambda. Por quê, Belis? Porque se velocidade é lambda sobre período, lambda é período vezes velocidade. Então, período vezes velocidade, eu substituí pela letra grega lambda. Então, essa é a fórmula que, infelizmente, vocês precisam decorar. Para nossa sorte, como as aulas estão sendo remotas, fica bom para você, porque você pode simplesmente olhar no slide e fazer a questão. Mas, se fossem aulas presenciais, infelizmente, você teria que decorar essa fórmula aí, que, para mim, pelo menos, é a fórmula mais difícil de lembrar a estrutura dela, porque não tem musiquinha, não tem nada muito parecido. O nome dessa fórmula é função de onda. E o que significa cada coisa, Belis? Y significa posição do eixo vertical, porque o eixo Y é o eixo vertical. A significa amplitude. Lembra do assunto passado? É a mesma coisa. A significa amplitude. T minúsculo significa tempo. T maiúsculo significa período. Belis, mas período não é o tempo? Período é o tempo para uma volta completa. Então, período não é um tempo qualquer. O T minúsculo é um tempo qualquer que ele der na questão. O T maiúsculo é o período, é um tempo específico. É o tempo para uma volta. X, o que significa X, Belis? É a posição horizontal, que é o eixo X. Lambda, vocês viram hoje que significa comprimento de onda. E a fase inicial, o φ0, é a fase inicial, ou o ângulo inicial. Eu sei, gente, que bate um desespero de pensar que você tem que decorar essa fórmula. E principalmente agora, eu sempre falei isso para vocês, mas agora vocês estão tendo um projeto sobre isso, né? Que existem vários tipos de inteligência. Por exemplo, existe inteligência mais visual, que uma pessoa consegue olhar para isso e decorar. Tem gente que não vai conseguir olhar para isso e decorar. Tem gente que vai precisar fazer uma musiquinha, só que não existe, pelo menos não pronta, por enquanto, nenhuma musiquinha para isso. Tem gente que vai precisar treinar várias vezes para decorar. Não tem jeito, gente. Essa fórmula é a mais difícil do assunto todo do ano, eu acho. Mas vocês entenderam mais ou menos, pelo menos, como é que chega na fórmula? Apesar que eu nunca vou cobrar a dedução da fórmula, mas pelo menos mais ou menos um caminhozinho, uma linha guia, você conseguir entender que existe um motivo de como sair daquela fórmula do MHS
para chegar até a função de onda, tem uma relação entre as duas, apesar de elas não serem tão parecidas assim. Tá claro, pessoal? Me digam aí se tá claro. Ô, Belis, e como é que eu vou fazer questões desse tipo? Olha, eu não vou fazer, porque é você que vai fazer para casa, mas basicamente é pegar a equação que ele dá e comparar com a equação original. Quando você comparar a equação que ele deu com a equação original, você consegue resolver o que foi pedido. Por exemplo, aí, na comparação, quem é o A, que é o mais fácil? Na comparação aí, quem é a amplitude, que é o A? 3. 3 centímetros, porque dessa vez ele falou que está em centímetros. Eu não vou fazer essa questão 15, porque ela é para casa para vocês. Das 14 questões, a única que eu acho que vocês vão ter dificuldade em fazer é a 15, talvez letra C e letra D. Então, quem não conseguir fazer a questão 15, não fica preocupado, porque essa da atividade de casa é a mais difícil mesmo. Então, por hoje, de conteúdo é só, tá certo? Acabamos o conteúdo de ondas aqui. E são, se vocês perceberem, ondas, só tem de novo mesmo esse último slide, né? Que vocês não viram lá no nono ano. O restante é mais teórico, é mais simples, é bem tranquilo. Então, essa parte da função de onda é mais difícil mesmo. Aí, na próxima aula, semana que vem, eu vou corrigir as questões. Eu não vou conseguir corrigir as 15. Então, aquelas primeiras lá, eu vou pular. Eu dou gabarito? Dou. Mas façam porque eu não vou fazer. Eu vou pular. Eu vou fazer as mais do fim, que são as mais difíceis, como essa 15, a 14, a 13, tá certo? Lembrando que, como é no slide, você não precisa postar no Aba. Só precisa fazer no caderno e deixa lá. Porque na semana que vem eu vou perguntar, e aí, gente, questão 1, vocês marcaram o quê? Ah, beleza, marquei A, B, ó, gente, a letra D. Questão 2, eu vou passar o gabarito para vocês conferirem. E aí, depois do gabarito, você fala assim, ó, Belis, eu errei mais a 13. A 14, Belis, eu errei, mas já entendi o que eu errei. A parte conceitual. A 15, Belis, ó, a 15 realmente eu não consegui fazer. Então, eu dependo de vocês. Então, não precisa postar no Ava, mas faz no caderno. Os slides já estão na parte de material de apoio do professor. E dessa vez eu tirei o gabarito. Por quê? Porque como tem muita questão teórica, se eu deixasse o gabarito, você já iria olhar logo qual é o gabarito e já marcar de acordo com o gabarito. E eu queria que vocês marcassem de acordo com o seu próprio conhecimento do assunto. Tá claro, gente? Tudo ok até aqui?